só a capa que está aí, vamos colocar na tela. O UOL fez uma reportagem repercutindo e está sendo muito pesquisado hoje esse assunto aqui no país. The Economist, Brasil dá lição de maturidade democrática para as Américas. A revista britânica The Economist afirmou em reportagem de capa, publicada hoje, que o Brasil dá uma lição de maturidade democrática para o continente americano em contraponto aos Estados Unidos. The Economist chama Brasil de outra grande democracia da América. A revista citou o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF por tentativa de golpe, marcado para 2 de setembro, e diz que o fato torna o país um teste de como outras nações podem se recuperar de uma, entre aspas, febre populista. A capa, então, como a gente está vendo aí, traz o Bolsonaro como o viking do Capitólio, pintado com as cores do Brasil. E segue aqui as informações, né? É o homem que virou símbolo daquela invasão ao Congresso americano em 6 de janeiro de 2021, por apoiadores inconformados com a derrota de Donald Trump para Joe Biden nas eleições de 2020. Estados Unidos e Brasil estão, entre aspas, trocando de lugar, diz o artigo. Ao comparar a situação política dos dois países, a revista afirmou que os Estados Unidos estão ficando, abre aspas, mais corruptos, protecionistas e autoritários, fecha aspas, sob o governo Trump, enquanto o Brasil está determinado a salvaguardar e fortalecer sua democracia, mesmo com as sanções impostas pelo presidente americano. Papel do, abre aspas, adulto democrático mudou para o hemisfério sul, fecha aspas, afirma a revista sobre o Brasil. Segundo a publicação, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, muitos políticos tradicionais brasileiros, da esquerda à direita, seguem as regras democráticas e querem, entre aspas, progredir por meio de reformas institucionais. STF é a barreira contra o autoritarismo, segue aqui. O outro ponto é o Supremo é alvo de críticas, apesar de defender a democracia. A maioria dos brasileiros vê tentativa de golpe de Bolsonaro. São alguns dos itens destacados aqui na reportagem do UOL, repercutindo a reportagem do The Economist aí, mostrando essa situação. Quero uma avaliação dos dois. O Tarson eu vi concordando aqui muito com a cabeça, o César eu acho que discordando um pouco, mas enfim, César, vamos lá. O que achou dessa reportagem, desse artigo? Olha, eu acho engraçada, né? Eu acho muito difícil você colocar hoje o Brasil como exemplo de democracia, muito pelo contrário. O que nós temos é uma democracia ainda infantilizada, né, que precisa de um pai para dizer o que as criancinhas têm que fazer ou não têm que fazer, né? Nós não temos aqui liberdade de expressão plena, né? O que nós podemos falar aqui, daqui a pouco pode virar um processo ou um inquérito. Os inquéritos são infinitos. Imaginem vocês, Léo Sabala, Tarson, telespectadores, um juiz do Supremo Tribunal Federal que precisa acionar um outro país, uma outra jurisdição. E a tentativa é derrubar ou censurar um perfil de um americano residente nos Estados Unidos. Ou a tentativa é derrubar provocar uma decisão numa empresa americana com residência nos Estados Unidos, que faça isso por e-mail. Vocês vão considerar que uma verdadeira democracia, que tenha uma Suprema Corte, que faça um movimento como esse, que não utilize uma carta rogatória sequer, instrumento jurídico básico do direito internacional, ou que não se utilize, nem ao menos, o Tratado Mútuo de Assistência Jurídica entre Brasil e Estados Unidos, achar que enviar um e-mail para cumprir uma decisão é um exemplo de democracia, na verdade, isso é uma humilhação para o Brasil. Isso é uma humilhação para o Brasil, né? E há várias outras questões internas, né? Que aqui a gente, claro, pode concordar, discordar dessa questão dos baderneiros, né? Dessa dosimetria, né, ditatorial para baderneiros, né? Que ali não havia de forma alguma um golpe em andamento, né? Isso um cientista político bem informado sabe dizer. Não há
há golpe sem ali as Forças Armadas. Você não dá golpe com carrocinha de pipoca e nem com algodão doce e nem escrevendo com batom numa taça, numa praça, né? ou numa estátua. Então, eu acho que a revista traz uma reflexão completamente em termos políticos, né? Muito exótica, porque nós temos ainda, infelizmente, uma democracia desde a República, né? Desde o golpe republicano, uma democracia ainda infantilizada, né? Certo. Vamos lá, Tarson, a sua análise também. Eu não vou nem entrar no mérito dessa tua avaliação sobre as instituições brasileiras, porque eu acho que há um consenso entre as pessoas sensatas. Eu acho que alguém negar que o Bolsonaro fez movimentos para dar um golpe de Estado é de uma irresponsabilidade política, assim, que beira, para mim, enfim. Mas vamos olhar o outro lado. Um país que prende pessoas sem mandato, sem nenhum procedimento, bota policiais sem identificação em carros não identificados, prendem as pessoas na rua e mandam para outro país sem sequer o devido processo judicial. Isso é os Estados Unidos. Liberdade de expressão nos Estados Unidos... Os imigrantes ilegais, eles passam por audiências. Teve imigrantes legais... Todos os imigrantes legais passaram por processos que estão presos em El Salvador até hoje. Isso é comum. Mães separadas de filhos. Isso é comum. Cidadãos com residência legal nos Estados Unidos foram presos. Seriam criminosos. Não, pelo amor de Deus. Aqueles que cometeram crimes, César, nos Estados Unidos. Não aqueles imigrantes ilegais. E não sou eu que estou falando. Isso aí nos Estados Unidos. Pega qualquer assim, ó, Jeffrey Sachs, professor da Universidade de Colômbia, Joseph Stiglitz, ex-vice-presidente do Banco Mundial, Richard Wolff, professor da Universidade de Massachusetts, Paul Krugman, todos economistas liberais que são unânimes em dizer que o Trump é um candidato a ditador, que está depondo, está tentando demitir. Imagina se o Lula tirasse um diretor do Banco Central. O que iam dizer sobre a democracia brasileira? O Trump explicitamente passa por cima das leis. Se um juiz dá uma decisão contrária a ele, ele tira o juiz. O Departamento do Trabalho, lá, o Ministério do Trabalho, deu estatísticas que ele não gostou, ele demitiu o presidente do Departamento de Estatística. Há um consenso meio universal entre os cientistas políticos em relação à deriva autoritária pela qual os Estados Unidos estão passando. Trump faz parte de um movimento de ultradireita internacional que vem trabalhando para derrubar a democracia. Isso nos Estados Unidos tem manifestação todo fim de semana, dizendo não queremos reis. O povo dos Estados Unidos está se dando conta da bobagem que fez ao eleger o Trump. E o Trump, The Economist, não é uma revista de esquerda, The Economist é uma revista liberal, na maior tradição da palavra, e uma revista séria. Eu sinceramente, não consigo ver a consistência em dizer que estão tendo uma avaliação equivocada. Eu prefiro Eles têm uma revista que tem 150 anos de publicação pode ter e que tem uma avaliação que, na minha opinião, é bastante consistente. A minha referência principal em termos de democracia é Alexis de Tocqueville, que foi o maior estudioso da democracia. E que estaria arrepiado hoje com o Trump. Que estaria arrepiado com o que nós temos no Brasil, com a censura que nós temos no Brasil, com um país, juiz da Suprema Corte, quiser visitar os Estados Unidos, Suprema Corte que toma decisões completamente autoritárias. Se eu quiser visitar os Estados Unidos, eles não vão me deixar entrar. Por quê? Porque eles vão olhar minha rede social e tem críticas ao Trump. Esses dias eu li uma reportagem muito interessante. Um jornalista... Críticas ao Trump ou você está fazendo algum... Críticas ao Trump, que tipo críticas de crítica, a Israel, é totalmente arbitrário. Para tu ter um visto para os Estados Unidos hoje, tu passa por um processo de escrutínio político acerca das tuas opiniões. Isso é liberdade? Da onde que isso é liberdade? Eu tive um convite da universidade... Deixa eu terminar. Eu tive um convite da universidade, da City University de Nova York, para ir lá falar uma palestra. Eu não vou poder ir. Porque se eles olharem as minhas redes sociais, e é obrigatório agora para ter vista, olha o desrespeito à privacidade da pessoa. Deixa eu terminar. O desrespeito à liberdade de opinião e o desrespeito à privacidade das pessoas, duas pilares essenciais da democracia liberal, hoje nos Estados Unidos não valem.
Por quê? Porque se eu quiser entrar lá, as minhas opiniões não vão me autorizar a entrar lá. As embaixadas, Tarson, há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, elas faziam um background check, digamos assim, com documentos, né? Você chegava lá com uma pilha de documentos para tirar um visto. Isso. Porque o visto, o que ele é? É uma expectativa de direito, ele não é um direito. É uma expectativa que você tem de poder entrar nos Estados Unidos. Agora, eu não vejo problema em você colocar daqui a pouco, né, uma análise de uma rede social, porque daqui a pouco deve ser um camarada que defende o terrorismo. Eu acho complicado, né? Ou seja, os tempos mudaram, Tarson. Se antes o background check era feito de uma forma para analisar o histórico da pessoa, e isso era muito bem feito, não só pela embaixada americana, o senhor acha que mas alguém... por todas as embaixadas agora, elas fazem esse tipo de análise. O senhor acha que se alguém que está pleiteando um visto para os Estados Unidos tem no seu perfil, na rede social, críticas, muitas críticas ao presidente Trump, ao governo dele, que fique no campo das críticas, mas que sejam várias críticas, o senhor acha que isso não contaria contra a concessão do visto? Eu acredito que não. Não, eles dizem com todas as letras que sim. Se fossem críticas, onde está escrito isso? E quais críticas que são critérios para não concessão de visto? Onde é que está escrito isso? Críticas ao genocídio que Israel está praticando na faixa de Gaza são identificadas como antissemitismo e são consideradas apologia ao terrorismo. Tem gente sendo demitido das universidades. Tem gente as universidades estão perdendo recursos porque o Trump não aceita que as pessoas protestem dentro da universidade. Os Estados Unidos estão a caminho, e isso há um consenso, assim, há toda uma literatura, cientistas políticos, as pessoas sensatas dos Estados Unidos, todas avaliam como muito perigoso a postura que o Trump vem adotando em relação às instituições norte-americanas. E isso é difícil de negar. Isso a militarização, o uso e que aí fica mais ou menos no mesmo campo, assim, né, Venezuela, narcotráfico, mandar minhas tropas para lá. Washington está tendo um surto de crime, o que inclusive os dados mostram que é o contrário, bota tropas na rua. O Trump é o primeiro presidente americano em muitos anos que fez desfiles militares. O Trump é um sujeito que, ok, não começou nenhuma guerra, mas é um cara que o tempo todo está ameaçando, e aí está interessante, assim, navios de guerra de Donald Trump geram tensão global. Uma guerra agora há pouco que foi do Azerbaijão com a Armênia, né? Conseguiu firmar um acordo entre os dois países depois de 30 anos. Não. Ele vai ganhar, ele quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz, é ridículo. Não estou dizendo isso. É ridículo. Estou afirmando que ele fechou esse acordo histórico. Não, é que assim, ó, sinceramente, entende? O Trump agora, é um sujeito... eu não sei quais são, e nem tenho interesse também nas suas manifestações no seu Twitter ou nas suas redes sociais, né? Mas quero crer que isso não impediria. Sim. Eu acredito que são manifestações que entrariam dentro, talvez, de um campo de análise de que aquilo fosse um risco para a segurança nacional americana. Eles têm o direito como soberania de fazer isso. Não está muito claro qual o limite da crítica que pode ter ali. O limite é totalmente arbitrário. Aqui, ó,